Fala turma, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dono para Dono, que é onde a gente traz aqui empreendedores com uma história super bacana para dividir um pouco com a gente a jornada, dividir suas histórias, né, e o que eles foram aprendendo ao longo da jornada para que a gente possa evitar, né, e aprender com isso também. A gente está hoje aqui com o Daniel Xavier, conhecido como Chavo, né? Provavelmente se o pessoal chamar de Daniel, ninguém vai saber quem é, né? Que é o cofundador e CEO da Pip Studios, e ele vai dividir um pouco com a gente a jornada. O Daniel, né, o Chavo, ele é formado em engenharia pela Faculdade Senai Armando Arruda Pereira e fez MBA na GV. Ele é cofundador da Pip Studios, que foi criado em 2012 e é um estúdio especializado no desenvolvimento de jogos sociais, e ele vai contar um pouquinho pra gente desse mercado. Então, antes de mais nada, Chavo, super obrigado aqui pelo convite, pelo carinho com a gente em aceitar o convite. Prazer te ter aqui conosco e acho que já vale, né, se introduzir para a turma e explicar um pouquinho o que é a Pipa, como é que surgiu essa história. Vamos lá. Primeiramente, o prazer é meu estar aqui com vocês, de participar do seu programa e de conhecer um pouco mais da Adas também. E, bom, eu sou o Chavo, o Daniel, tenho 41 anos, pai do Vinícius. E eu sou atualmente o CEO da Pip Studios e também um dos seus fundadores. A Pip Studios é uma empresa que desenvolve e opera jogos para celular. A gente está na indústria, já nessa já há 9 anos, há 10 anos. Ano passado a gente fez 10 anos. A gente tem um tipo de jogo específico que depois eu posso falar um pouco mais sobre ele. 10 milhões de downloads, mais de 100 países atendidos aí com clientes ativos todos os meses. Puxa, é uma história muito longa, muito bacana, que a gente vai poder conversar sobre ela ao longo dos próximos, da próxima hora. Legal. E como é que surgiu essa história? Como é que surgiu a ideia de começar a Pipa? Foi um negócio natural? Foi um negócio planejado? Foi um negócio acidental? Como é que foi essa história de começar um estúdio focado em jogos 10 anos atrás, quando esse negócio talvez fosse muito menos sexy e conhecido do que hoje? Pois é, em 2012 nem existiam smartphones, né? A penetração era muito pequena ainda. Uhum. Então, você pensar hoje, uma empresa de jogos para celular, né? Começou em 2012. Mas, na verdade, a gente começou como um estúdio de jogos para browser, para web. Para PC. Né? Legal. A gente já vinha antes de uma experiência prévia de 10 anos, né? Comecei a trabalhar com jogos em 2003, né? Onde eu tive minha experiência, até posso falar um pouco mais sobre isso. E ali eu vivi um pouco sobre a realidade de uma empresa de jogos. Tá. Né? E essa empresa, que eu era funcionário, né, eu virei amigo dos sócios. No final também era parte da sociedade da empresa. Ela foi vendida para um grupo internacional. Legal. E aí, em 2012, a gente ficou ali, né, naquela tensão. E agora o que a gente faz da vida, né? A gente vendeu a empresa, estamos legal, mas a gente ainda é muito novo, né? Não dá para aposentar ainda? Dá para aposentar, a gente nem queria aposentar, né? Puxa, na época eu estava com 30 e poucos anos, né? Não pode ser só isso, né? A gente tem que ser capaz de construir alguma coisa a mais com o que a gente conquistou de conhecimento. E aí a gente sentou numa padaria, né? Nós éramos 4 sócios fundadores, todos amigos já da primeira empresa que a gente tinha. E aí ali, rabiscando no papel, tomando um pingado com uma canoa, né? Bem brasileiro, a gente começou a rabiscar o que a gente tinha de fortaleza, de conhecimento, de vontade, de propósito. E além de a gente, em acordo ali, a gente decidiu que a gente ia tentar fazer um jogo pro Facebook. Você é muito novo, Juliano, se você não lembra. Não, eu sou mais velho que você, cara. Sou mais velho que você, mas não vou entregar a idade aqui. Sou um pouquinho mais velho. Mas há 10 anos atrás, tava em alta que jogos da Fazendinha, isso no Face. Sim. E a gente, vamos tentar, né? A gente já tinha tido antes um jogo de bingo, né? Que a gente adora, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos tentar fazer um jogo no Facebook, gratuito, com o tema de bingo. Legal. Não tinha um business plan muito claro, tinha uma vontade de trabalhar junto, de tentar. Uhum. Nós tínhamos a convicção de que se algum grupo seria capaz de fazer um produto de bingo no Facebook dar certo, seria a gente. E a gente tinha essa convicção, pela vontade, pelo propósito. Sim. A gente foi, juntamos lá alguns
alguns trocados que a gente é bootstrapped, né? A gente não recebeu nenhum capital ali para começar, foi só nosso mesmo, nenhum anjo, nada. E fizemos o jogo em 6 meses, uma versão inicial, um MVP, lançamos e a coisa começou a dar certo, né? A gente, em 6 meses, já estava com cash flow positivo, em 12 a gente já era o número 1, jogo número 1 daquele segmento no Face. Legal. Né? E aí a gente foi sentindo o mercado, depois de 2 anos, a gente lançou uma versão para mobile, né? E aí, pouco a pouco, o Facebook foi perdendo a relevância e o mobile surgiu com tudo, né? Por isso que nós temos agora um jogo de celular, mas em 2012 isso não estava no nosso business plan. Foi uma coisa que a gente acompanhou o movimento e se adaptou para essa nova realidade. Legal. E você já meio que acabou citando, né, assim, o principal produto de vocês, ou as variações, o principal produto ou a principal área de produção, jogos, é o bingo. Sim. Né? E variações do bingo. Né? Por que bingo, né? E aí, por que bingo, cara? Porque onde surgiu essa história bingo? Pois é, né? Quando você fala em jogo, né? Você pensa em um shooter, né? Ou você pensa num Candy Crush da vida. Ou você pensa, pô, quem joga isso é uma galera mais nova, e bingo não é necessariamente alguma coisa que tem uma identificação com o pessoal mais novo, né? Sim. Todo mundo que fala bingo provavelmente pensa naqueles lugares enormes onde os velhinhos vão jogar bingo e tal, não sei o que lá. Por que bingo, cara? Vamos lá, tem alguns motivos para ser bingo. Primeiro que, da minha parte pessoal, eu fui programador, né? Então eu comecei lá atrás, também não vou falar também. Já falei idade, já né? Falou, agora já foi. A gente corta depois. Tipo, um pi na idade. Por favor. Então lá atrás eu comecei como desenvolvedor, né? Trabalhando com várias empresas. Trabalhei na American Online, isso também é novo demais para lembrar da American Online, dos CDs, da UP. E aí eu acabei caindo numa empresa de jogos, né? E jogos de bingo, né? Sim. E eu falei, cara, que coisa louca, né? E aí eu fui começar a entender, né? Por mais que eu programasse e curtisse desenvolver, ver código, eu sempre tive interesse em entender o negócio que eu estava trabalhando, né? Isso é fundamental para o meu crescimento profissional. E eu fui entender o jogo de bingo, né? Lá em 2000 e pouquinho, era uma coisa, né? Tinha um bingo de rua ainda aberto, tinha uma regulamentação, você via o número de pessoas que iam jogar, né? E o jogo de bingo é um jogo muito social. Isso me atraiu no começo. O jogo de bingo é um jogo social por natureza. Sim. Essa é uma característica. E segundo, o jogo de bingo, mesmo que você não jogue bingo, você sabe jogar bingo, né? Parece que é intuitivo. É intuitivo e todo mundo tem alguma relação com um bingo de família, um bingo da igreja, né? Tem certa memória afetiva aí com o bingo. Exatamente. E aí, da minha parte pessoal, eu vi uma oportunidade de aliar um lado técnico que eu tinha com a questão social, ou seja, a tecnologia proporcionando um ambiente que as pessoas se unissem e interagissem. E, por outro lado, aí mais business mesmo, todo mundo quer fazer jogo para jovem, né? Então, o grande sonho das pessoas é desenvolver o próximo shooter, o próximo metaverso. E, cara, e as senhoras que querem jogar bingo, né? Quem tá pensando nelas? Existe um vácuo demográfico aí, né? Nesse mercado. A gente entendeu isso lá atrás e a gente quis preencher esse vazio, né? Então, a gente entendeu esse nicho e, enfim, foi aí que a gente conseguiu achar o caminho do sucesso. Olhar para onde ninguém estava olhando. Legal, ótimo. E hoje, se a gente for pegar talvez um pouco de números, para quem não conhece muito do mercado, você estava comentando comigo ali um pouquinho antes, os números do mercado de game como um todo, é um mercado gigante, né? Como é que é isso? Como é que são os números desse mercado, especificamente nessa área de jogos, vamos chamar de bingo, cassino e tal? O que é esse segmento e o que é o perfil desse usuário? Como é que é esse usuário? Bom, vamos falar de games no geral, né? Sim. É legal porque nem todo mundo tem essa consciência de como é grande esse mercado. Sim. Né? No ano passado, estima-se que foi montado $200 bilhões entre todos os tipos de jogos, né? Isso global. Globalmente. Brasil, $12 bilhões, sendo que metade desse valor foi para mobile, que é onde nós estamos inseridos. Legal. Né? É um mercado muito grande. $6 bilhões só em games
em mobile games no Brasil. Sim, é um mercado gigante. Muito grande. Cada 4 pessoas no Brasil, 3 jogam algum jogo no celular. Ao longo do ano, jogaram algum jogo no celular. Caramba. Você jogou algum? Eu não joguei nenhum. Tá por fora. Tá. Eu não deu tempo de jogar. A turma da Aldas não me deixou tempo de jogar nada. Aí é para bingo, depois você baixa. Bingo, bora. E, então, mercado gigante. Nesse segmento que nós estamos, não existem reportes, né? É uma área muito específica, é um nicho, mas é um mercado muito grande, né? Nós da P-Studios, nós somos um dos top 3 estúdios do Brasil, né? Mesmo fazendo um jogo de nicho, nós temos um tamanho muito relevante para o mercado brasileiro, que é o nosso forte, né? Quando você desenvolve um jogo hoje e sobe ele nas lojas, no Android, na Apple, o jogo ele é, por definição, global. Né? Sim. Qualquer cliente, qualquer país pode baixar o jogo, se estiver traduzido, obviamente. Mas nós temos esse pensamento de sermos globais. Legal. Mas Brasil é o nosso carro-chefe. Né? Ainda é. Ainda é o nosso carro-chefe. Ainda é o carro-chefe. Quantos usuários vocês têm hoje jogando algum jogo de vocês? A gente tem 10 milhões de downloads, né, histórico, milhões. E em torno de 250 mil usuários mensais. Caramba. É bastante. E disso, quantos estão no Brasil e quantos estão fora do Brasil, mais ou menos? Desde 250 mil, uns 150 Brasil e uns 100 fora do Brasil. Legal. Né? O Brasil é um país que adora bingo. Tá? Existe um contexto histórico, né? A gente não teve, né, outros tipos de jogos, vamos dizer, de cassino, né, na história, pela proibição em 46. Então, nós tivemos bingo, né, nas Sim. ruas. A gente carregou essa cultura do bingo. Então, outros países relevantes para a gente, eles misturam um pouco o bingo com outros tipos de jogos. Jogos. Mas a gente tem muitos clientes no México, nosso segundo maior país. O México também é bastante relevante para a gente. Espanha, Itália, e aí tem alguns outros também importantes, mas um pouco menos, né? Tem França, Canadá, Filipinas. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. Ótimo. Legal. E cara, mudou muito essa indústria nos últimos 10 anos? Ou seja, fazer jogos... E como que você inova dentro de uma categoria? Porque é uma categoria razoavelmente restrita, né? Pensa, não, jogos, mobile, bingo, cassino. Como é que vocês conseguem, ao longo de 10 anos, se manter inovando dentro dessa categoria, fazendo coisas cada vez mais legais? Como é que é isso? Como é que é o desafio? Porque às vezes a gente fica pensando que inovar é fazer alguma coisa totalmente diferente. E na sua categoria, se você não tivesse se mantendo atualizado, provavelmente já teria desaparecido. Como é que é esse desafio constante de fazer cada vez mais coisas diferentes? Essa é uma boa pergunta, Julian. É uma questão muito importante para a indústria, né? Nós nos beneficiamos muito com o crescimento orgânico dos canais. Então, como a gente falou, não existiam smartphones vieram smartphones ruins, com uma internet precária no início, e foram melhorando aos poucos. Então, o mercado cresceu organicamente de 2012, quando nós começamos, né? 2014, 2015, quando a gente começou a ter jogos no mobile. Cresceu organicamente. Em 2020, com a pandemia, foi uma loucura. Deve ter sido um baita vento de cauda. Sim. Aconteceu que todo mundo procurou formas de se entreter e de se acalmar, né, de preencher ali aquela situação. Então, todos os tipos de jogos, console, mobile, explodiram em 2020 e 2021. Então, a gente viu até 2021 uma fase de crescimento orgânico e um pico por mudança de hábitos. Né? Mas mesmo assim, mesmo com esse crescimento orgânico, a competição é muito grande. Conceitualmente... É difícil, Chavo, alguém desenvolver um jogo e lançar? Como é a barreira de entrada? Como é que é o processo típico de criação do jogo? É fácil? Eu não tenho a menor ideia se é fácil, se é difícil. Como é que o cara no fundo de quintal desenvolve um jogo e lança ou não? Então, é um mercado muito ingrato, muito injusto. Porque como começa esse processo? Você começa com uma tese. Ou seja, no nosso caso, vamos fazer um jogo de bingo para 45+, para o Brasil
no Face, né? Legal. Então, essa é a tese. Aí, depois dessa tese, a gente chama os game designers, que vão imaginar nas dinâmicas do jogo, nas fases, nos levels, nos saldos, etc. Aí entram os artistas, que vão desenhar as interfaces, e depois entram os desenvolvedores, para fazer com que tudo funcione. Sim. Área de QA e marketing. Basicamente isso. O problema é que você não sabe se o jogo vai funcionar ou não até você pôr para o usuário. Tem muitos jogos que você olha nas lojas e olha pela internet, são jogos maravilhosos, que são lindos, perfeitos, mas por algum motivo não conecta com a sua base. Não engaja. E não engaja. E todo desencaixe de investimento acontece antes disso acontecer. Sim. Então você tem que acreditar no seu projeto. São 6, 12, 18 meses desenvolvendo um jogo, né, tendo desencaixe, para chegar a hora da verdade e ver se o cliente gosta ou não. É difícil. E tem uma estatística, assim, de quantos % dos jogos que vingam ou não? Olha, já vi de vários números. O que mais me impressionou foi em cada 10 jogos, só um vira. Um vira quer dizer, tem o ROI positivo. Recuperou o investimento. Recupera investimento. É muito difícil. Você consegue, você com um artista talentoso e um desenvolvedor dedicado, você consegue desenvolver um jogo. Aí entra a questão de você conseguir investimento para lançar esse jogo. Sim. Que hoje não é barato você divulgar o jogo nas lojas, e torcer para que os clientes gostem e se engajem no seu jogo. Uma parte importante do processo de qualquer jogo é como você vai reter o cliente ao longo do tempo. Porque geralmente a curva de uso do jogo ela é curta, é muita opção, é muita concorrência. Então você joga um pouco o jogo, você passa umas fases, se cansa e baixa outro jogo, né? Então como você vai fazer para conectar o cliente, né? Ali, sentir desafiado, aquele ajuste, né? De gerar uma escassez para que ele tenha vontade de consumir, mas não pode ser nem fácil nem difícil, sabe? Sim. É bem desafiador, né? E tem também o environment fora do jogo, né? No nosso caso, nós somos um estúdio que a gente tem um certo destaque nessa parte que eu vou te falar agora. A gente se preocupa muito com o cliente. Geralmente em estúdios de jogos, a preocupação é desenvolver o jogo. Tá. A gente, além disso, a gente tem uma operação de CRM muito robusta, com gerentes VIP, a gente faz eventos presenciais com jogadores, para que aumente essa retenção e todo mundo fique feliz ali no jogo por mais tempo, né? Para você aumentar o retorno do seu investimento, né? Legal. E como que é a monetização típica? Tem algumas monetizações clássicas nos jogos. Como que é a monetização típica de vocês? São aquelas compras dentro do jogo? Como é que funciona isso hoje? Isso. Tanto para Bingo, que é o nosso principal jogo, quanto o Bingo Rex, e o novo jogo que a gente vai lançar agora no meio do ano, eles são freemium. Eles são jogos gratuitos e você tem ali o número de fichas, né, o número de vidas. Sim. Quando elas terminam, você pode esperar 6 horas ou 24 horas, dependendo do jogo, para que elas se renovem, ou você pode fazer uma compra para poder jogar ali mesmo, continuar jogando, né? Tem esse componente e também tem um desbloqueio de features no jogo, né? Então você pode melhorar a sua experiência fazendo uma compra. São compras pequenas, tá? Um dado importante, né? É um jogo freemium, um jogo gratuito, e realmente um jogo free, porque a conversão da indústria ótima é 0,5%. Então, se você tem 100 clientes, você tem 1.000 clientes jogando, 50 clientes compram, é uma boa métrica. A maior parte dos clientes joga de graça. Joga de graça mesmo. Isso, joga de graça, e é assim que funciona, né? Não tem mais... No começo do mobile, as pessoas compravam, né, os jogos. Isso hoje não é mais assim, o mercado hoje ele é freemium. Outra, além dessa monetização, que nós usamos, também tem por ads. Então, essa também é bem comum, a gente não usa essa monetização, mas ela existe. Então você joga lá gratuitamente e você vê ads de vez em quando. Por vontade, né? Para ganhar mais ficha também, porque você é obrigado a ver, porque aparece na sua cara. Sim. Né? E aí é uma forma de você monetizar essa base toda de pessoas que estão com o aplicativo ali, mas que não necessariamente estão comprando. E né? não compram. Aí você ganha centavos cada vez que alguém visualiza esse ad. Tá. Né? E aí você começa a ter uma forma de ter esse retorno. Então, para jogos massivos, com muitos usuários, essa pode ser uma boa estratégia de monetização. Legal, legal.
E, cara, você deve ter histórias ali super legais dessa comunidade que foi se construindo ao redor dos jogos ali, né? Os clientes de longa data, e vocês até, pelo que você citou, acho que acabam tendo um relacionamento mais próximo com o cliente. O que são alguns casos aí curiosos que você poderia comentar aí de coisas que aconteceram com essa base de clientes de vocês? São tantos casos, são aí 10 anos, né, de história. Posso falar aqui alguns. Bom, casos de namoro e casamento são vários, né? Vários. Porque o jogo de bingo é um jogo social. Sim. A gente estimula a comunicação entre os clientes. O pessoal se conhece mesmo. Só se conhece. Então tem um chat ali em alguns jogos, onde eles conversam e passam horas conversando, né? Entre um jogo e outro, eles vão conversando. E são anos de relacionamento e, eventualmente, alguns se casam. Alguns se casam. Alguns se casam. Alguns se casam. Já te convidaram para ser padrinho de alguém? De alguém não, ainda não. Olha, não chegou... eu não, mas a atendente... O atendente deve ter sido convidado já. Tem caso que eu vi, aliás, a semana passada, a gente fez um evento presencial lá no nosso escritório e teve uma cliente ótima que falou que quando ela estava para dar luz, né, ela estava muito ansiosa e começou a jogar. E jogou assim por 1 ou 2 horas e só largou na hora que começou a dar aquela contração. Final, né? Aí parou de jogar e foi pro hospital. Aniversários, né? Às vezes os filhos. Porque, veja, esse universo, né, de 45 mais, a pessoa avança para 60, 70 anos, muitos são sozinhos. Os filhos partiram, a pessoa, enfim, acaba morando sozinha. E passa a ser um passatempo jogar o nosso jogo. E os filhos reconhecem isso e sabem o bem que faz, né, para a pessoa manter a cabeça ativa, interagindo com outras pessoas. Então os filhos fazem para os senhores e para as senhoras uma festa de aniversário com o tema do pré-bingo. Então tem o bolinho lá, nossos mascotes. Muito legal. Muito legal. E isso é o que eu te falei lá atrás, da junção da tecnologia com a parte social, né? Quando você vê que você construiu uma empresa onde a tecnologia proporciona esse ambiente, isso é muito gratificante. Putz, que legal. Agora, provavelmente a sua equipe deve ser uma equipe essencialmente jovem, ou não? A equipe dos designers, a turma que trabalha com isso, deve ser uma galera mais jovem. Como é que é? A gente fala muito essa história de conhecer o cliente. Como é que é para eles conseguir conhecer o cliente? Como é que você conseguiu construir essa ponte entre esse universo, vamos chamar 45 mais, e o universo provavelmente 35 menos, que é o universo que você vive ali no dia a dia? E, né, e que você julga que realmente foram os diferenciais de vocês para conseguirem ter destaque no segmento de jogos como vocês conseguiram? Legal, lá eu que sou idoso lá você que... na pipa. Realmente é desafiador, porque quem se forma tem uma carreira hoje de game designer, game developer. Os jovens têm uma audiência ali, né, que quer seguir carreira nesse segmento. Mas é verdade que eles querem fazer jogos que eles jogam. Sim. Certo? E não um jogo que o pai deles, o vô deles joga. Então, é um desafio mesmo. A gente estimula os nossos funcionários a jogarem os nossos jogos, também jogos da concorrência. A gente estimula com que eles participem das rotinas de atendimento, para que eles vejam os clientes conversando com os atendentes. Não são todos que conseguem conectar, é verdade. A gente também faz eventos presenciais no nosso escritório, para que eles bem vejam os clientes. É muito importante isso. Alguns nunca se conectam, outros se conectam. E você percebe diferença de performance naqueles que se conectam dos que não se conectam ou não necessariamente? Sem dúvida. Quem consegue entender a motivação de um jogo... vou falar algo bem bingueiro agora, né? Quando você tá por uma bola para fechar a cartela e ganhar o bingo, você já passou por isso na sua vida? Aquela ansiedade, porra, vou fazer bingo nessa cartela, né? Então, se o profissional não consegue entender esse sentimento... é difícil que ele consiga colocar isso no jogo, né? Legal. E mais do que isso também, a nossa pegada de olhar para o cliente, de cuidar do cliente, não só desenvolver um jogo, mas também fazer o máximo que a gente pode para fazer um negócio bacana, que integre social, né? Se a pessoa não tem essa conexão, realmente ela tem
uma marquinha negativa ali lá no RH, né? Boa. E também a Nádia acaba indo para outra empresa, porque... Sim, porque também acaba não se enxergando ali, não se conectando com o propósito da companhia também, né? Exato. E o que você julga que são os principais diferenciais hoje da Pipa? Chavo, quando você vai falar com alguém ou vai convencer alguém a ir para lá, ou mesmo, não sei, como é que você fala assim, não, os diferenciais da gente, o que trouxe a gente até aqui e o que provavelmente vai manter a gente fazendo o que a gente está fazendo bem pelos próximos 10 anos são as características X, Y e Z. Muito bem. Bom, primeiro, o que a gente acabou de falar aqui, essa força que a gente tem social, de preocupação com o cliente. Nós não somos só desenvolvedores de jogos, a gente opera uma estrutura social que tem que ser mantida, essa é uma das forças. Eu acho também que a nossa capacidade de se reinventar, né? Eu admiro muito as empresas que têm um líder que começa olhando para um canto e depois acaba olhando para outro, né? Essa característica de se reinventar que nós tivemos quando a gente migrou o jogo pro celular, por exemplo, né? Essa característica ela é fundamental, acho que isso vai manter a gente vivo. Nós não somos muito grandes, né? A empresa tem 80 pessoas hoje. Somos médio para uma empresa de jogos do Brasil, 80 pessoas. A gente é capaz ainda de ser um time muito coeso, né? E consegue agir rápido com as mudanças que aparecem. E elas são muitas, né? Então eu já falei algumas. O mercado hoje está mais competitivo, tem coisas boas, por um lado, que são os smartphones mais potentes, a internet mais rápida, mas também tem o maior custo de divulgação dos jogos, né? É mais caro você fazer hoje um anúncio nas redes sociais, né? Tá bem mais caro. E você tem que se adaptando, né? Tem dias bons e dias ruins, e você tem que, ao longo da história, ter mais dias bons do que ruins. É isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Show. E o que você está vendo assim, de grandes tendências, né? Nesse segmento de games especificamente, né? A gente... metaverso é uma tendência, não é? Apareceu, sumiu, essa história de inteligência artificial. Como é que você está vendo essas tecnologias que vão se desenvolvendo ao longo do tempo? 5G, não sei até que ponto afeta vocês ou não. Como é que você está vendo essas tecnologias afetarem o negócio de games? Onde é que você vê a indústria de games indo para os próximos 10 anos? Quando você projeta 10 anos para frente, você fala assim, putz, ainda não está muito claro, mas a gente provavelmente vai ter que estar em algum lugar por aqui. Sim, perfeito. Bom, a nossa geração dos anos 80, né, minha geração, pelo menos, ela viveu uma realidade onde os jogos eram uma parte pequena da nossa realidade. Sim. Então, poxa, quem tinha... Eu vim lá da Vila Zona Leste de São Paulo, né? Era garotinho pobre, não tinha muito acesso a consoles. Mas pra gente, quando a gente viu um Atari, puxa, né? Jogava ali 1 horinha por dia, tava bom demais. Sim. A cidade mudou. Hoje os jogos eles são muito mais imersivos e passa a ser uma rotina diária dos jovens por horas, né? Tô falando de jogos não celular, mas jogos AAA, né, em geral. Então essa realidade veio para ficar. Os jogos são parte, os jogos competem atenção com música, com cinema, com televisão, com streaming, né? Então o mercado abriu, cresceu. Eu acho que agora vai ter sempre uma renovação desse mercado, mas os jogos estão aí, vão ficar. Eu estive agora em mês de março, na GDC, que é o maior evento do ano de jogos, lá em São Francisco, e muito se fala de AI, né? Esse parece ser a próxima grande coisa na indústria, tanto na parte de produção, então se fala já em criação automática de cenários, então Sim. Você não tem mais que desenhar os cenários, então você passa lá um script pro algoritmo, o algoritmo cria lá cenários que são só para aquele cliente. Então você é o Julian, você gosta de montanha e você tá no mundo X. O sistema pega lá e faz para você um cenário personalizado, customizado. Legal. Essa é uma coisa. E jogos de mundo aberto, né, que não tem limite, então tem um mapa infinito que o sistema vai criando para você possibilidades conforme ele vai entendendo o seu tipo de jogo. Essa parece ser a grande coisa. O metaverso, que foi a onda de 2021, né, 22, ela sempre esteve presente nos jogos, né? Tem muitos jogos que você simula uma segunda vida, né? Teve o Second Life lá atrás, há 10, 15 anos atrás, né?
Eu acho que essa é só uma renovação do que já existia, né? Também falou-se muito recentemente sobre os NFTs em jogos, mas esse parece uma onda que já passou, né? O calor, pelo menos, está bem mais brando do que esteve nos anos atrás. Acho que hoje a grande coisa é aí, e como isso vai transformar tanto a produção de um jogo, quanto a experiência dos jogadores. Legal. E vocês já estão começando a testar, experimentar com isso para ver qual que é as possibilidades? Como é que vocês estão isso hoje, nessa jornada especificamente? A gente está sendo na fase da curiosidade. Da curiosidade ainda. E tentando experimentar possibilidades, né? Legal. Mas é algo que veio para ficar também, eu acredito, né? E acho que esse ano foi o ano que a gente viu muitas aplicações, né, de AI e coisas fantásticas, e vai mudar não só os jogos, como nossa forma de ver o mundo, de pesquisar no Google, vai de ser, tudo. Né? Realmente vai ser bem diferente, né? Bem diferente, sem dúvida. Legal. E do ponto de vista de próximos passos, do ponto de curto prazo, assim, você até comentou, né? Tem um jogo novo para ser lançado, tem uma versão nova para ser lançada agora. O que mais que vem por aí? O pessoal que curte ou que pode esperar de vocês aí no curto prazo? Legal. Bom, a gente sempre está pensando em coisas novas, né? Nem todas dão certo. Então a gente tem hoje 2 jogos em produção, um sendo desenvolvido. A gente já desligou uns 4 ou 5, né? Essa é a triste verdade. Dos 10 jogos que lançam, um dá certo. A gente tá bem nessa conta ainda. Sim, tá né? nessa estatística aí. Mas é isso, né? Jogo lançado não é garantia de retorno financeiro. A gente sempre acredita, isso mantém até uma certa boa ansiedade, né? Pô, será que esse vai pra frente, né? A gente vai lançar um jogo olhando para o mercado global, né? A gente sempre lançou jogos na nossa história pro Brasil e tentamos tentar outros mercados. Esse jogo que a gente vai lançar agora, meio do ano, esse MVP, é um jogo global. Tá. Então ele olha para um tipo de jogo de bingo que os americanos jogam, por exemplo, né? Sim. Hoje, metade eu falei, né, são 200 bilhões de reais tamanho de mercado. Também você pode considerar que metade desse valor global é mobile, e desse valor metade é Estados Unidos. Ou seja, é o mercado mais relevante. Mais relevante, Sim. né? E a Pip Studios é a única empresa brasileira que a maior parte da receita vem do Brasil. As outras grandes brasileiras, a gente pode contar aí 5 ou 6 grandes brasileiras, todas têm jogos que deram certo nos Estados Unidos, porque é o grande mercado, né? E nós temos ainda uma relevância pequena, market share pequeno lá. Então esse jogo ele tenta trazer uma presença nossa nesse mercado, né? O Praia Bingo segue crescendo, né? A gente segue ganhando market share em outros países como México, Espanha e Itália, mas nosso grande salto agora, ele deve vir com esse novo jogo. Legal. Se os clientes gostarem. Boa. Espero que eles gostem. Quando eles gostarem, né? Então, e Chava, uma pergunta. Você comentou aqui, muitos jogos falham. Tem algum tipo de jornada feliz, assim, que a gente percebe? Vocês percebem assim, poxa, o jogo não atingir tantos downloads em X dias, se não tiver um engajamento mínimo de X usos por semana, não vai dar certo. Já tem alguns indicadores? O que são os indicadores que vocês olham assim no começo, que você fala assim, esse jogo aqui já deu certo, agora é uma questão de tempo, esse jogo aqui não vai dar porque ele não conseguiu atingir esses indicadores aqui que mostram massa crítica, sei lá. Deve ter alguma coisa por aí. O que vocês olham tipicamente? Bom, é assim, o jogo, quando a gente lança um jogo, ele sempre vai ser modificado de alguma forma, porque a gente sobe um jogo, olha o comportamento do cliente e adapta para melhorar as métricas. Eu gosto muito de combinar 2 métricas, 2 canais de métrica importantes. Primeiro, ouvir o cliente. Então, Sim. eu sempre gosto de colocar nos jogos uma caixa de sugestões, gostou ou não gostou, comente Legal. aqui, para ouvir por amostragem o que a Sim. gente está achando do jogo. Legal. Tá? Essa é a primeira parte. E a segunda parte é retenção. Então, o cliente que entrou, que baixou o jogo, quantos dias ele jogou esse jogo, né? E por quantas horas? Sim. Porque antes de falar de monetização, se o cliente vai comprar ou não vai... Primeiro ele tem que jogar, ele tem que ficar no Sim. jogo. Se o cliente baixou o seu jogo, jogou durante um dia, por meia hora, e nunca mais voltou, esse jogo tem algum problema. Sim. Né? E aí a gente começa a criar hipóteses para... Pô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos entender, aí o pessoal de data começa a fazer investigações
o pessoal de produto começa a questionar o fluxo do jogo, a gente vai modificando por algum tempo, sei lá, alguns meses. Se o jogo não ganha tração, aí começa a ficar aquelas reuniões meio pesadas, né? Do tipo, então, né? Acho que não deu de novo. E aí volta tudo do zero. Aí não deu certo, vamos reduzir investimento, voltar para prancheta, vamos pensar um outro conceito. E aí o ciclo se repete. O ciclo se repete. Legal. Né? Uma coisa sempre é isso. Se você tem um jogo que... Acho que também é assim em muitos negócios. Acho que sim. Se o cliente não volta para sua loja, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem o que fazer, exatamente. Você pode mudar a posição das gôndolas, você pode mudar o letreiro, aí tentar fazer alguma coisa, mas se o cliente não gosta do produto... não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Boa. E você se considera um heavy user? Você se considera um jogador ou não? Como é que você... Qual que é a sua relação com games aí? Eu sou um péssimo jogador. Péssimo jogador? Péssimo jogador. Eu sou aqueles que entram em jogos de shooter e só tomo bala. Sempre perco no jogo, eu sou um pé. Eu gosto, eu tenho interesse nesse mundo, mas não passo assim muito tempo porque eu realmente sou muito ruim. Eu tenho mais motivação em ver as pessoas jogando os nossos jogos, em ver interação entre eles, do que jogar de fato. Tem alguns jogos que claro, que como todo mundo que trabalha, né, na indústria tem os jogos preferidos, então eu joguei muito Doom na minha infância, eu joguei muito SimCity, adoro, até hoje, se colocar aqui eu vou passar horas jogando, mas no geral o meu tempo de jogo é baixo. É baixo. E o que daí você usa para recarregar as energias, assim, fora lá do ambiente da pipa, quando você está lá focado, fazendo o que tem que fazer? A gente sabe que a jornada de empreender não é necessariamente simples, né? A gente está sempre querendo fazer muita coisa em pouco tempo. Fora do dia a dia, o que tipicamente você faz para dar aquela recuperada, alinhar e estar pronto para as próximas? Bom, eu tenho muito tempo de tela, né, no meu dia a dia. Exato. Então é muito tempo de tela. Um negócio de rua, quando acaba o horário comercial, fecha suas portas e vai para casa, né? Jogo, internet em geral, não tem isso. Então é o tempo inteiro conectado, é uma loucura. Então eu gosto de fazer coisas que não tem tela, quando eu quero me dar aquela relaxada. Eu tenho uma rotina, eu gosto muito de rotina, e eu gosto muito de correr pelas manhãs. Então eu acordo muito cedo, durmo pouco. Acordo 5 horas, saio para correr, e essa hora que eu tenho no meu dia é a hora que eu consigo dar aquela descarregada no cérebro e renovar para o dia. Boa. Eu também gosto muito de montanha, então eu gosto de fazer trilha, de caminhadas, né? Agora começa a fase de montanha no Brasil, né? Agora abril, maio, eu tô super ansioso para subir Mantiqueira. Eu não sabia que tinha temporada. Tem temporada? Como é que é? Tem, porque no verão tem muita chuva e raio nessa região de Minas. E agora, entre abril e maio e setembro, outubro, é a fase mais fria, tem esse ponto, mas tem menos chuva. Sim. E pegar chuva lá na Mantiqueira, lá em cima na montanha. Deve ser legal, teve um coach, não teve um coach que foi no passado? Teve. Que foi na época errada? Quase morreu, quase morreu. Chamou lá. Bombeiros. Isso, depois se candidatou a presidente, não deu muito certo também. Não quer passar por isso, né? Então isso que tem temporada. E quando você vai para uma montanha, você carrega uma mochila, você ressignifica muita coisa, né? Então, o que você carrega tem que ser só o essencial. Né? Isso também é uma metáfora para a vida, né? É uma metáfora para a vida quando mesmo. você passa 4 dias, 5, 10 dias caminhando na montanha com mochila, você volta com uma outra cabeça, né? Eu estive agora, em julho do ano passado, eu fiz um trekking até o Pico da Neblina, que é o cume do Brasil, né? 3.000 metros de altitude. Eu fui com o Zenomami. Fiquei 10 dias lá na... Olha só, que legal. E voltei magro. Voltei abatido, mas foi uma experiência incrível. Então, e essas coisas eu realmente aprecio bastante. Que legal. Natureza, né? Coisas que não tem tela. Nada a ver com tela daí. Nada a ver com tela. Tentou convencer algum Yanomami a jogar bingo? Descobriu se algum deles joga lá? Você descobriu se lá você tem usuários do seu jogo ou não? Nem falou disso com eles lá? Não, mas eles jogam outros jogos, né? Mas não jogos com tela. Não jogos com tela. Ótimo. Foi muito legal. Rapaz, é muito bacana essa experiência de viver com os indígenas. É uma outra experiência, é outra visão de mundo. Todo mundo que pode ter essa experiência, eu recomendo, de passar uns dias lá numa aldeia, só com o básico, com o essencial,
cabeça aberta. É sensacional. Muito legal, muito legal. Chavo, tem alguma frase que quando a turma te encontra ou quando você vai chamar alguém para reunião, fala assim, lá vem ele, vai falar isso aqui. Tem alguma frase que é típica, que você sempre fala? Frase? Olha, frase eu não diria, mas eu sempre falo, pô, e o cliente? Isso aqui, pô, e o cliente tá feliz? Sim. Isso que a gente tá fazendo, vai te dar valor pro cliente, talvez as pessoas te diriam isso, né? Eu sempre tô tentando levar a voz do cliente para as reuniões, a voz de quem está na ponta final ali, porque é fácil você se distrair, né? Tem muitos estímulos, muitos projetos, muitas ideias, mas vamos fazer o que para o cliente é mais importante. Então, em vez de construir uma outra feature, vamos corrigir esse bug, que tem 10 clientes reclamando no atendimento. E é uma coisa que parece fácil, mas é difícil, né? Você garantir que você está com o foco correto no cliente, né? É difícil. É difícil porque também é uma questão multidisciplinar, né? Sim. Então, você tem os times olhando para pontos específicos do processo. Sim. Né? E às vezes é difícil... O cliente joga tudo de uma vez, né? Sim, é difícil ter uma visão abrangente, né? Então, eu sempre estou levando a voz do cliente. Acho que essa é a minha característica numa reunião, como você comentou. Legal. Deve ser lembrado depois, né? Nas corredores. Boa. E... Ainda nessa linha, para quem está pensando em empreender hoje, pensando em, vou começar um negócio e tal, e eventualmente ouviu aqui e falou assim, não, cara, esse negócio de games é grande, hein? Mercado grande, problema grande, a gente sempre fala, né? Vai empreender, procura um mercado grande, que tenha uma dor relevante a ser resolvida, que tenha recorrência, todas as características que, em tese, né, vocês conseguem endereçar nesse mercado. O que você daria de dica? Você que está pensando em empreender nesse segmento, cuidado com isso. E por outro lado, o que você diria que é a principal armadilha do segmento, para quem está começando a pensar em empreender? Bom, vou falar um pouco mais genérico primeiro, antes de entrar na área de jogos, né? Primeiro que todo brasileiro, ou a maior parte dos brasileiros, tem um chip já de nascença, que é o do empreendedorismo, por necessidade. Sim. Né? E alguns, eu me incluo nessa, né, por necessidade. Eu comecei muito cedo a trabalhar e alguns se desenvolvem e conseguem gerar algo de valor, né? Quando eu passei agora na rua, vi aquela barraquinha da senhora que vende café com leite e o bolinho, né? na porta do trem. Eu acho que aquilo é maravilhoso, né? A pessoa sentiu a dor, né? Qual é a dor? A pessoa chega do trem com fome, né? Acordou cedo. Maravilhoso. Então, essa primeira coisa então, por necessidade ou por vontade de crescer, de gerar valor, primeiro você tem que ter um diferencial. Se não importa o que você vai fazer. Se você for a tia do bolinho, faz o bolinho e um suquinho, por exemplo. Tem que ter algum diferencial. Acho que esse é o ponto de partida. O segundo conselho é trabalhar duro, cara, porque sem isso não tem esperança. Quando você é empreendedor e começa uma startup, um negócio pequeno, você tem que ralar, não tem outra alternativa, isso vai cobrar um preço por algum tempo. Sim. Então, se você está pensando nisso e não quer se comprometer... se prepara para a jornada, porque ela não é simples. Ela não é simples, você vai se frustrar, vai ser dolorido. E, cara, tem que ter uma dedicação 100% da sua cabeça, da sua energia nisso por algum tempo. Sim. Na parte de jogos, o que eu vejo muito é que tem muitos garotos que sonham fazer jogo e fazem jogos ótimos, que eu te falei, com um artista talentoso e um programador bom tecnicamente, sai um jogo animal. O problema é que depois disso acontece. Tem 1 bilhão de jogos nas lojas do Android da Apple. Ninguém vai achar seu jogo. Não acontece nada. Você põe lá um jogo e fica lá no mar de jogos disponíveis. Tem que ter algum parceiro que consiga dar um boost no seu jogo. Chama de publisher, né? Então, algum investidor ou algum outro estúdio consiga dar esse pontapé inicial. Sem isso, não tem esperança. E seja humilde, né? Ou seja, você faz um jogo que parece ser bom para você, de novo, o cliente pode não achar. Sim. Então, se você não se interessa em ouvir o cliente, em olhar as métricas com humildade, é duro você conseguir ter um negócio de sucesso. Muito legal. Muito legal. E, Chavo, quem quiser conhecer mais sobre o que vocês estão fazendo lá na Pip Studio, onde é que acha vocês, onde é que acha os jogos,
conhece mais? Como é que acompanha vocês? Quem se inspirou e falou assim, não, quero trabalhar com esses caras, ou não, tem um jogo, quero submeter para eles olharem, se é que vocês fazem isso. Como é que a turma pode entrar em contato com vocês e achar vocês por aí? Bom, temos um site, né, pipstudios.com, também temos LinkedIn, Instagram, procura a gente pipstudios.com. Para a Bingo também tem fanpage, tem Instagram, nas lojas também baixa depois, você que não joga nada. Vou baixar. Joga um pouquinho, se distrai um pouquinho. E Chavo, Daniel Xavier, no LinkedIn, também pode me encontrar, né? A gente adora receber pessoas que têm interesse em trabalhar na indústria, pessoas que gostam de bingo, né? Nós somos sociais até no nosso relacionamento com o mundo exterior, né? Então procure a gente, mande currículos, mande projetos, a gente adora ouvir. Legal. O que o pessoal tem a dizer. Boa. Chavo, muitíssimo obrigado pelo tempo aqui, pelo papo com a gente, pelo carinho conosco aqui, em ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pela jornada. Alguma consideração final, algum ponto final que você gostaria de deixar de mensagem para a turma? Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, de mostrar um pouco mais esse mercado, né, que é tão grande e tão desconhecido. Eu quero dizer que para quem quer empreender, para quem está sonhando em empreender, é duro, mas é uma delícia. A hora que dá certo, a hora que você vê que você conseguiu ter uma atração ali, você achou o seu mercado. Então, naquelas horas difíceis, né, quando você quase perde a esperança, se agarra no sonho futuro que ele, com trabalho duro, com humildade, ele chega. Né? Fazendo analogia com as suas caminhadas lá, né? A caminhada às vezes é difícil, mas a vista geralmente ela mais do que compensa, né? E a satisfação de ter conseguido chegar até o final, tenho certeza que ela recompensa a dificuldade da jornada. E você sabe, nossa última consideração aqui, importante dizer, né? A gente vive uma geração hoje, um momento histórico, que as pessoas têm um pouco de receio de entrar em projetos de longo prazo. Muito imediatista, muitas vezes. Muito imediatista. Eu acho que você desenvolver um negócio é longo prazo. É longo prazo com muito buraco no meio do caminho, né? Então, se você não amar a jornada, se você não estiver disposto a pular uma pedra, a molhar o pé na lama, você não vai chegar no pico, né? E nunca vai sentir esse prazer de conquistar uma coisa relevante para a sua história. Muito legal. Muito legal. Super obrigado mais uma vez. Obrigado. Pessoal, para quem está acompanhando a gente aqui e quiser saber mais sobre a gente, então a gente está lá, né? Sigam a gente no @aldas, no meu Insta, no @juliantonioli, no Insta do podcast aqui, no @donopradono. Obrigado mais uma vez pela audiência, né? Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, até a próxima.